E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, semana passada eu tava assistindo Titanic pela milésima vez. E aí eu comecei a reparar umas coisas que eu nunca tinha reparado. Acabou o filme, eu fui procurar na internet algumas coisas curiosas sobre o verdadeiro Titanic, que naufragou em 1912, em 14 de abril. E achei bastante fatos curiosos que eu acho que ninguém sabia, eu fiquei super surpresa. Alguns eu achei em alguns sites, dois sites, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem as fotos que tá bem legal a matéria lá. E outros, eu dizer em cada um dos sobreviventes, se eu vi uma coisa legal, eu trouxe pra vocês. Então, se vocês quiserem saber 15 fatos sobre o Titanic que ninguém sabe, só continuar assistindo. O primeiro fato é que dos 885 tripulantes que estavam a bordo, apenas 23 eram mulheres. Tipo assim, no filme, pelo menos que eu me lembro, eu não vi nenhuma mulher na tripulação. É muito pouco o número de mulheres na tripulação e eu não vi nada no filme. O segundo fato eu achei muito louco, porque eu não sabia disso. Tinha 9 cachorros a bordo. Apenas 2 sobreviveram. Em relação a 9, é uma quantidade até pequena, mas em relação à catástrofe toda, 2 cachorros têm sobrevivido foi muito. E a raça deles era um Pomerânia e um piquinês. Muitas pessoas compraram o bilhete para entrar no Titanic, só que por alguma razão elas não foram no dia. Um deles foi Milton Hesher, que é o dono do chocolate Hesher's, que você deve conhecer. Comprou os bilhetes, mas não foi. O outro foi Alfred Vanderbilt, que é um cara super rico, de uma família super renomada. E aí ele também comprou o bilhete pro Titanic, ele não foi. O irônico é que ele morreu 3 anos depois também de um naufrágio de barco. Muito estranho, porque ele tinha livrado o que aconteceu no Titanic, mas ele foi pelo transatlântico. Transatlântico. Isso. E mudou também, então isso é bem estranho. Outras pessoas bem conhecidas que estavam lá também no dia foram um casal, senhor e senhora Strauss. Bom, vocês conhecem a Macy's, a grande loja de departamento dos Estados Unidos. O dono tava lá, o dono e a mulher dele, eles 50 anos juntos, e estavam lá com suas criadas por alguma coisa de, tipo... E aí, quando sua coisa toda, do iceberg e tudo mais, ela conseguiu lugar no bote, ele também, porque eles eram da primeira classe, e conseguiu entrar no bote primeiro que ele. É meio que a cena de Jack Rose, ela saiu, ela disse que não queria, porque ela viveu 50 anos com ele, né, e queria morrer do lado dele. Então eles cederam o lugar deles, os dois, para as criadas que estavam lá e colocaram elas no bote. Eles sentaram no banco e apenas esperaram. Apenas 30 segundos decorreram entre o avistamento do iceberg e a colisão. Ou, imagine, só por 30 segundos tivessem visto. Poderia, isso não é fato, tá? Eles terem desviado e não ter colidido e o acidente não tivesse acontecido. Então foi uma coisa muito rápida. Edward Smith era o capitão do navio naquela noite, ele é dito como herói por muitas pessoas, porque alguns relatos estão dizendo que ele ajudou no que pôde, ele ajudou mulheres, crianças, homens. Só que ele foi muito criticado mesmo, porque durante a viagem o navio já tinha recebido 6 advertências de iceberg e ele continuou com a velocidade máxima. Ninguém sabe ao certo qual foi a morte dele, como foi. Não foi como teve no filme, que ele entrou na cabine dele lá dentro com a água invadindo. Não tem relato sobre isso. Algumas pessoas dizem que ele chegou pra tripulação dele e falou assim: fizemos a nossa parte, mas vocês conhecem a lei do mar, agora cada um por si, Deus por todos. Falou isso, foi o que eu vi em vários lugares, mas ninguém sabe ao certo como ele morreu. Os músicos que estavam no filme tocando até o final realmente existiram. Depois da colisão, eles tocaram por 2 horas e 5 minutos a fim de acalmar as pessoas, sabe? Era o que eles gostavam de fazer, então isso realmente aconteceu. Nessa noite, assim, quando o Titanic colidiu com a iceberg, eles enviaram um pedido de socorro com sinalizadores e SOS via rádio. O navio mais próximo que estava era o SS California. Eles viram os sinalizadores, mas não sabiam o que significava e continuou a rota que eles enviaram pelo rádio. Eles não conseguiram receber porque o operante do rádio do SS California já tinha ido dormir. Então, ele do SS California foi super criticado porque eles viram os sinalizadores, eles receberam a ligação, mas eles mudaram, continuaram. Quando eles viram que o que tinha acontecido com o Titanic, eles já estavam muito mais longe e o Carpathia, fala Carpathia ou Carpathia? Eu acho que é Carpathia. Carpathia, salvado eles isso às 4 da manhã. O muito louco disso é que o SS California, depois de 3 anos, ele também afundou e os destroços dele nunca foram encontrados. O Jacob Astor, quarto, era o homem mais rico no navio naquela noite. No filme, Rose até comenta com o Jack que tinha o homem mais rico no navio, eu não lembro qual era o nome dele. Era muito rico, ele tinha um patrimônio líquido de mais ou menos 35 milhões de dólares. E aí, disseram que ele era uma pessoa muito esnobe, tanto é que quando... boatos isso, eu não sei se é verdade. Que quando
o navio colidiu com o iceberg, ele falou assim pro garçom: eu pedi gelo, mas isso é ridículo. Ele é muito jovem, né? Não sei se isso aconteceu. Charlie Jogging, padeiro do navio. Nessa noite a temperatura da água estava -2, abaixo de zero. E aí muitas pessoas não aguentavam nem 10 minutos na água e já morriam. Então ele conseguiu ficar por 2 horas porque ele tinha bebido muito. Um japonês que estava a bordo, e aí ele sobreviveu, mas quando ele voltou à terra natal, ele foi chamado de covarde, que deveria ter afundado com os outros, porque lá é a honra mais importante que a vida, é uma coisa assim que eu li. Esse mesmo dia, 14 de abril, que foi quando o navio afundou, o capitão tinha marcado um treinamento de emergência na mesma data. Ou seja, se tivesse o treinamento de emergência, provavelmente mais pessoas saberiam como ter reagido, né, a traje e tudo mais, e poderia ter salvado mais pessoas. Mas por algum motivo desconhecido, o capitão cancelou e as pessoas estavam muito despreparadas. Um passageiro chamado Daniel Buckley, ele só conseguiu fugir em um barco de sobreviventes porque uma mulher jogou um chalé em cima dele. Ele conseguiu fingir que era do gênero oposto e ele sobreviveu por causa disso, claro, tomando lugar de outras mulheres ou crianças. Só havia 2 barcos salva-vidas a bordo. Eu tô achando esse número muito pequeno, mas foi o que eu li. Tipo, o Titanic era capaz de carregar 64 barcos, só que o plano inicial era de 48. Mas pro deck, o deck lá da piscina e tal não parecia desorganizado, eles reduziram esse número. A última sobrevivente do Titanic, ela morreu em 2009, o nome dela é Milvina Jean. Ela tinha apenas 2 meses quando ela tava no Titanic. Tava ela, a mãe, o pai e o irmãozinho, que tinha mais ou menos 1 ano e meio. O pai, infelizmente, não conseguiu sobreviver. O irmão se perdeu, foi achado por outros passageiros, enfim, e ela conseguiu sobreviver. Tem uma cena no filme que o pretendente da Rose, aquele que era o vilão, ele pega uma criança que tava perdida pra ir pro barco, pra ele conseguir entrar no barco de especial pra mulheres e crianças. E aí o menino tava perdido, então não sei, eu só sei essas 2 histórias, porque vai que foi baseados. Ou pode ser aquela cena que a mulher chega com o bebê de colo Isso, pro capitão isso. e pergunta o que eu faço, pra onde é que eu vou. Isso, e essa mulher, isso que eu ia falar. E o dessa que você tá falando da mulher, eu pensei em ser a mãe com ela pequenininha. Ela tinha só 2 meses de vida. O navio demorou 2 horas e 40 minutos pra afundar completamente. Às 2 da manhã ele se partiu no meio e teve toda aquela cena que a gente já viu no filme. Por mais que tivesse milhares de fatores que poderiam ter mudado um pouco a situação, como o treinamento, como a quantidade de bote, a velocidade máxima do navio ter mudado, quanto o USS California tivesse visto o pedido na hora, eles pudessem lá ajudar. O que aconteceu, tipo assim, serviu, foi o que eu tava conversando com você, não foi, Lu? Que serviu pra ajudar, pra alertar, melhorar a segurança, mais pessoas ficaram atentas pra que não acontecesse de novo, como aconteceu com o Carpathia, com o SS California, que naufragaram depois também, mas que isso só foi melhorando ao longo do tempo, sabe? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque a gente assiste o filme e tudo mais, foi em torno daquele romance que não existiu, né? A gente não tem prova de que Rose e Jack existiram, foi mais coisa do diretor, que ele fez uma história por trás da história. Então é bom saber o que realmente aconteceu, o que foi que realmente as pessoas viveram ali, quem estava ali. Se gostaram de verdade desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui se vocês gostaram. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!